Se estabelecermos o Buda dentro da nossa mente, então veremos tudo, contemplaremos tudo, como não sendo diferente de nós mesmos. Veremos vários animais, árvores, montanhas e plantas, como não sendo diferente de nós mesmos. Veremos pessoas pobres e ricas, elas não são diferentes. Elas possuem todas as mesmas características. Quem compreende isso estará satisfeito em qualquer lugar. Ele ouve os ensinamentos do Buda em todos os momentos. Se não compreendermos isso, então mesmo que gastemos todo o nosso tempo ouvindo os ensinamentos dos vários ajahns, ainda assim não compreenderemos o significado deles. O Buda disse que a iluminação do Dhamma é somente conhecer a natureza, a realidade que nos cerca, a natureza que está exatamente aqui. Se não entendermos essa natureza, experimentaremos decepções e alegrias. Estaremos perdidos em humores, fazendo surgir a tristeza e o remorso. Estar perdidos em objetos mentais é estar perdido na natureza. Quando nos perdemos na natureza, então não entendemos o Dhamma. O iluminado apenas apontou essa natureza. Tendo surgido, todas as coisas mudam e morrem. As coisas que fazemos, tal como pratos, tigelas e vasilhas, todas possuem a mesma característica. Uma tigela é moldada devido a uma causa, o impulso do homem em criar, e na medida em que a usamos, ela fica velha, se quebra e desaparece. Árvores, montanhas e plantas são o mesmo, até os animais e pessoas. Quando Anand Kondanan, o primeiro discípulo, ouviu o ensinamento do Buda pela primeira vez, a compreensão que ele alcançou não foi algo complicado. Ele simplesmente viu que tudo aquilo que nasce está sujeito à mudança e ao envelhecimento como uma condição natural, e no final das contas terá que morrer. Anand Kondanan nunca havia pensado nisso antes, ou se havia, não estava completamente claro. Dessa forma, ele não havia ainda se soltado, ele ainda estava agarrado aos khandhas. Estando sentado com atenção plena, ouvindo o discurso do Buda, a qualidade do Buda surgiu nele. Ele recebeu uma espécie de transmissão do Dhamma, que foi o conhecimento de que todas as coisas condicionadas são impermanentes. Tudo aquilo que nasce tem que ter o envelhecimento e a morte como resultado natural. Essa sensação era diferente de tudo aquilo que ele havia conhecido antes. Ele realmente entendeu a sua mente, e assim o Buda surgiu dentro dele. Nessa ocasião, o Buda declarou que Anand Kondanan havia recebido o olho do Dhamma. E o que é que esse olho do Dhamma vê? Esse olho vê que tudo que nasce tem o envelhecimento e a morte como resultado natural. Tudo que nasce significa tudo mesmo. Quer seja material ou imaterial, tudo se encaixa no termo tudo que nasce. Se refere a toda a natureza, como este corpo, por exemplo, nasce e depois prossegue até a extinção. Quando é pequeno, morre, da infância para a juventude. Após um tempo, ele morre da juventude e se transforma na meia-idade. Então prossegue para morrer da meia-idade e alcançar a velhice, finalmente chegando ao fim. Árvores, montanhas e plantas, todos têm essa característica. Portanto, a visão ou entendimento daquele que sabe claramente entraram na mente de Anand Kondanan, enquanto ele estava ali sentado. Esse conhecimento de que tudo nasce ficou profundamente cravado na sua mente, permitindo que ele desenraizasse o apego ao corpo. Esse apego era Sakaya Ditti. Isso significa que ele não tomou o corpo como sendo um eu, ou um ser, ou em termos de ele ou eu. Ele não se apegou ao corpo, ele o ouviu com clareza e dessa forma desenraizou o Sakaya Ditti.
e Vicikiccha, a dúvida, foi destruída. Tendo desenraizado o apego pelo corpo, ele não duvidou do seu entendimento. Silabhata Paramasa também foi desenraizado. A sua prática se tornou firme e segura. Mesmo se o seu corpo estivesse com dores ou febre, ele não se agarraria a ele, ele não teria dúvida. Ele não teria dúvida porque havia desenraizado o apego. Esse agarrar-se ao corpo é chamado de Silabhata Paramasa. Quando alguém desenraiza essa ideia de que o corpo é o eu, o agarramento e a dúvida terminam. Se essa ideia do corpo como eu apenas surgir na mente, então o agarramento e a dúvida têm início exatamente ali. Portanto, enquanto o Buda explicava o Dhamma, Anand abriu o olho do Dhamma. Esse olho é exatamente aquele que vê com clareza. Ele vê as coisas de uma maneira diferente. Ele vê a natureza. Ao ver a natureza com clareza, o apego é desenraizado. E aquele que sabe, nasce. Antes ele sabia, mas ainda tinha apego. Você poderia dizer que ele conhecia o Dhamma, mas que ainda não o havia visto. Ou que ele havia visto o Dhamma, mas que ainda não estava integrado com ele. No momento em que o Buda disse, quando Anand sabe, o que ele sabia? Ele sabia apenas sobre a natureza. Usualmente nos perdemos na natureza, tal como com este corpo. Terra, água, fogo e ar se juntam para construir esse corpo. É um aspecto da natureza, um objeto material que podemos ver com o olho. Ele existe na dependência da comida, cresce e muda até que finalmente chega à extinção. Vindo para o interior, aquilo que vigia o corpo é a consciência, apenas aquela que sabe, uma consciência única. Se vem através do ouvido, ela é chamada ouvir. Se através do nariz, é chamada cheirar. Se através da língua, saborear. Se através do corpo, tocar. E através da mente, pensar. Essa consciência é uma só. Mas quando ela atua em diferentes lugares, lhe damos nomes distintos. Através do olho damos um nome, através do ouvido outro, mas quer atue no olho, nariz, língua, corpo ou mente, é somente uma consciência. De acordo com as escrituras, elas são chamadas de as 6 consciências, mas na realidade existe uma só, que surge nessas 6 bases diferentes. Existem essas 6 portas, mas uma única consciência, que é exatamente a mente. A mente é capaz de entender a verdade da natureza. Se a mente ainda tiver obstruções, então dizemos que ela sabe através da ignorância. Ela entende incorretamente e vê incorretamente. Entender incorretamente e ver incorretamente, ou entender e ver corretamente, é apenas uma única consciência. Falamos em entendimento incorreto e entendimento correto, mas é uma coisa só. Correto e incorreto surgem desse único lugar. Quando existe o conhecimento e o entendimento incorreto, dizemos que a ignorância oculta a verdade. Quando existe o conhecimento incorreto, existe o entendimento incorreto, pensamento incorreto, ação incorreta, modo de vida incorreto, tudo está incorreto. E por outro lado, o caminho da prática correta nasce nesse mesmo lugar. Quando o correto existe, então o incorreto desaparece. O Buda praticou suportando muitas dificuldades e torturando-se com o jejum e assim por diante, mas ele investigou a sua mente profundamente, até que finalmente ele desenraizou a ignorância. Todos os Budas possuem a mente iluminada, porque o corpo nada sabe. Você pode alimentá-lo ou não, não faz diferença, ele pode morrer a qualquer momento. Todos os Budas praticavam com a mente, eles tinham a mente iluminada. O Buda, tendo contemplado a sua mente, abandonou os extremos da prática, entregar-se ao prazer e entregar-se à dor. E no seu primeiro discurso, expôs o caminho do meio entre esses dois.
Mas nós ouvimos o seu ensinamento e ele fere os nossos desejos. Nós estamos encantados com o prazer e o conforto, encantados com a felicidade. Pensamos que estamos bem, estamos excelentes. Isso é entregar-se ao prazer. Não é o caminho correto. Descontentamento, desprazer, antipatia e raiva, isso é entregar-se à dor. Esses são os extremos que alguém que está no caminho da prática deve evitar. Esses caminhos são simplesmente a felicidade e a infelicidade que surgem. Aquela que está no caminho é esta mente, aquela que sabe. Se um humor bom surge, nos agarramos a ele como bom. Isso é entregar-se ao prazer. Se um humor desagradável surge, nos agarramos a ele através do desprazer. Isso é entregar-se à dor. Esses são os caminhos incorretos. Eles não são o caminho de um meditador. Eles são os caminhos de um mundano, aquele que busca a diversão e a felicidade e que evita o desagrado e o sofrimento. O sábio conhece os caminhos incorretos, mas ele os abandona. Ele desiste deles. Ele não é afetado pelo prazer nem pelo desprazer, felicidade e infelicidade. Essas coisas surgem, mas aqueles que sabem não se apegam a elas. Eles se soltam delas e deixam nascer de acordo com a natureza delas. Esse é o entendimento correto. Quando alguém entende isso completamente, então existe a libertação. A felicidade e a infelicidade não têm qualquer significado para um iluminado. O Buda disse que os iluminados estão muito afastados das contaminações. Isso não significa que eles fogem das contaminações. Eles não correm para nenhum lugar. As contaminações estão ali. Ele as comparou a uma folha de lótus em um lago. A folha e a água existem juntas. Elas estão em contato, mas a folha não fica úmida. A água é tal como as contaminações e a folha de lótus é a mente iluminada. Com a mente daquele que pratica ocorre o mesmo. Ele não sai correndo para nenhum lugar, ele fica exatamente no lugar. O bem e o mal, a felicidade e a infelicidade, o correto e o incorreto surgem e ele conhece a todos. O meditador simplesmente os conhece. Eles não entram na sua mente, isto é, ele não possui apego. Ele é simplesmente aquele que experiencia. Inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos ou com quem você acha que precisa ouvir essas palavras.